Hoje eu quero te mostrar a estrutura exata que me fez sair do CLT e construir um escritório contábil que fatura mais de R$ 35.000 por mês de forma previsível, mesmo sem equipe grande, sem escritório físico e sem investir rios em tráfego pago. Inclusive, eu ensino tudo isso, o passo a passo, dentro da minha mentoria Escala Contábil. Mas o que eu quero hoje é te mostrar como eu fiz na prática, o que funcionou, o que eu errei e o que realmente te faz sair do ponto que você está agora. Então, se você é contador e está cansado de trabalhar demais, ganhar de menos e fica comigo até o final, porque eu vou abrir algumas vagas para te ajudar a aplicar nesse método no seu escritório. Eu mesmo vou conversar com você pelo WhatsApp no final desta aula. Vamos lá. Eu quero contar um pouquinho para você sobre a minha história, tá? Como que eu comecei? Eu trabalhava no CLT, né? Trabalhei no CLT por muitos anos. Eu fui 12 anos CLT e era responsável pelo departamento pessoal, responsável pelo departamento fiscal, tá? Fazia financeiro, ia pra rua, literalmente eu fazia tudo naquele escritório contábil e tinha sempre aquela promessa, né? Ah, fica aqui no escritório que quando eu me aposentar eu vou te passar os meus clientes. Ah, fica nesse escritório que você, né, eu vou te arrendar o escritório. Enfim, mas só que eu ficava naquele escritório, né, fazendo tudo sobrecarregado, sendo controlado o meu horário. Eu não podia mexer no celular, não podia mexer no celular, no WhatsApp, cuidava até os meus e-mails. Infelizmente era assim um caos, né? Eu me sentia muito preso, aprisionado. Talvez você sinta isso também. E o que aconteceu? Eu fiquei 8 anos naquele escritório. Eu não via a perspectiva de eu crescer ali, porque entrava muito pouco cliente por mês, quase nada. Tinha mês que não entrava, tinha mês que entrava, tá? E foi aonde que eu decidi, falei, cara, chega. Eu preciso montar meu escritório. Eu comecei a estudar marketing, tráfego pago, né, marketing de conteúdo. Porém, eu ficava com medo de sair do CLT. Eu ficava preso ali porque eu ganhava um bom salário, né? Na minha cabeça era um bom salário. E o que aconteceu? Eu fui dispensado, eu fui demitido, né? Aí foi assim aí foi um caos pior, porque eu cheguei no escritório, tava a minha carta de demissão, e falei, cara, fui demitido, e agora o que vai ser da minha vida? Só que aí na minha cabeça eu falei, cara, agora é a oportunidade. Eu tenho 5 meses de seguro-desemprego, eu vou fazer acontecer. Eu não vou ser vítima, eu vou fazer acontecer. E aí eu comecei a aplicar marketing de conteúdo, fazer, construir Instagram, construir TikTok, construir canal no YouTube, comecei a publicar conteúdo, comecei também a fazer anúncios. E eu sei que em 30 dias, quase 40 dias, eu já estava ganhando mais que eu ganhava como CLT. E assim, a minha mente transformou. Eu falei, cara, nunca mais eu volto pro CLT, porque é, você fica preso, né, escravo daquilo ali, você fica literalmente amarrado, né, sendo controlado. Só que aconteceu, eu fiquei durante 3 anos da minha vida, depois que eu saí do escritório, patinando, eu não conseguia sair ali de 7, 8 mil reais por mês. E eu não sabia o que eu tinha que fazer, né? Cara, eu tinha aqueles clientes ali, entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, mas eu não tinha uma constância de cliente, entendeu? E eu não entendia que eu precisava ter um funil de vendas, eu precisava ter uma estratégia que ia fazer cliente, né? Que ia fazer o meu escritório captar cliente todos os dias, né? Eu tinha que ter uma quantidade grande para conseguir escalar, porque é normal, cliente sai, né? Cliente entra, beleza? Depois de 3 anos eu comecei a estudar muito mais, fazer muitos cursos, e aí eu entendi que eu precisava ter um funil, né? Eu precisava ter um funil de vendas, ter gente entrando, gente consumindo meu conteúdo, gente comprando o meu produto, né? E muitos contadores não entendem isso, que você precisa ter um funil de vendas. Toda empresa, independente de qualquer nicho, você precisa ter uma estrutura de funil de vendas. E aí foi aonde que no último ano, né, no quarto ano, eu consegui sair de 30 empresas para quase 150 empresas em um ano, aplicando essa estratégia de funil de vendas. Eu quero te mostrar para você entender e para você começar a aplicar também aí no seu negócio contábil. Se você está do zero, serve para você. Se você já tem um resultado igual eu tenho, 5, 6 mil por mês, serve para você, porque você precisa criar o funil. E esse funil, com o tempo, ele começa a ficar escalável, né? Gigantesco aí, beleza? Cara, eu lembro direitinho quando eu fechei meu primeiro cliente vindo ali através dos meus conteúdos, do meu marketing, né? E foi ali que eu entendi, cara, eu preciso aplicar. Por quê? Porque se você criou um funil,
e deu certo, fechou um cliente, é só você replicar isso, continuar fazendo. Quanto mais você fazer, mais clientes você vai ter chegando e vai estar fechando no seu escritório, beleza? Então, assim, você precisa entender como é que funciona, né, esse funil de alta conversão, beleza? E eu quero te ajudar a construir, eu quero te ajudar a criar o seu funil, eu quero que você saia do CLT, beleza? Eu quero que você comece seu escritório, cara, muito rapidamente você vai ganhar 3, 4 mil reais por mês se você tiver do zero aí, né? Com o seu escritório. É muito fácil, é muita demanda, tem muitas empresas, é um mercado gigantesco. Você precisa entender alguma estrutura aí para você focar, criar o seu funil e escalar o seu negócio, beleza? E eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a criar o seu funil, eu quero fazer junto com você, beleza? Vamos lá. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o posicionamento, tá? Posicionamento e o nicho que você vai atuar. Primeira coisa, posicionamento. Você precisa parar de falar com todo mundo, tá? Você precisa falar com o seu nicho. Por que que o nicho ele é importante? Porque quando você entende um nicho, todos os seus clientes que são daquele determinado nicho, de acordo com o seu marketing de conteúdo, de acordo com o conteúdo que você fizer para eles encontrar você, esse conteúdo vai falar diretamente com ele. Então vai ser algo muito mais persuasivo. Se você falar empresas do Simples Nacional, cara, existe milhões de empresas do Simples Nacional. Agora, quando você fala assim, eu quero falar com você, psicólogo, por exemplo, psicólogo é uma atividade que está no Simples Nacional. Quantos psicólogos tem que estão no Simples Nacional? Então, exemplo, o nicho, existe ali o regime tributário, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, beleza. Ah, eu vou atender Simples Nacional, beleza, Simples Nacional é um nicho muito aberto, você precisa de um micro nicho, tá? Então, do Simples Nacional, o que que você pode atender? Porque existe comércio, existe ali o prestador de serviço, né? Existe o prestador de serviços médicos, existe o Simples Nacional que trabalha no digital, que são os infoprodutores, entendeu? Então, você precisa escolher o nicho, tá? Então, o que que eu fiz, tá? Parei de falar com todo mundo e comecei a focar nas pessoas que eu queria atender. Qual que foi a minha ideia? Eu falei, cara, eu preciso de nicho que é altamente escalável. Então tem que ser Simples Nacional, que é mais fácil de atender, e preciso de nichos que são pessoas que trabalham com a internet, por conta do quê? Essas pessoas que trabalham com a internet, que atendem de forma online, essas pessoas, elas precisam de contadores digitais também, elas estão buscando esse tipo de profissional. E o que acontece? Muitos desses profissionais, eles precisam abrir CNPJ e muitas vezes eles moram em condomínio de apartamento, em condomínio de casa e não conseguem abrir o CNPJ dali. Então você pode oferecer soluções para esses profissionais, como exemplo, com relação ao endereço fiscal, você pode ceder o seu endereço do seu escritório, você pode fazer uma parceria com quem loca endereço fiscal e ganhar também ali uma comissão pelas indicações, o cliente fecha o endereço fiscal com eles e você ganha ali mensalmente também. Então, quer dizer, são várias estratégias, várias fontes de renda que você pode ter. Mas, primeira coisa, você precisa entender quais são os melhores nichos, tá? E aí, tendo esse nicho, escolhendo o melhor nicho, você vai começar a fazer uma comunicação direta, tá? Então, você vai ali estudar, né? Criar uma persona, beleza? Desse nicho. Então, exemplo, vamos falar sobre psicólogo, né? Então, qual é a maior dor do psicólogo? Qual que é o desejo do psicólogo? Quais são as dúvidas que o psicólogo tem com relação à contabilidade, a imposto? Será que ele entende sobre regime tributário? Será que ele entende sobre o melhor tipo de empresa que ele pode abrir? Será que ele entende sobre emissão de nota? Será que ele entende sobre o carnê saúde, né? Sobre emitir nota para o seu paciente? Será que ele sabe como é que funciona a declaração de imposto de renda? Você entendeu que você estudou tudo sobre esse nicho e aí você vai começar a produzir conteúdo? Então, vou te dar algumas ideias. Como abrir o CNPJ, qual é o melhor tipo de empresa para psicólogo, qual é o melhor regime tributário para psicólogo, quanto de imposto paga um psicólogo, é mais vantajoso Simples Nacional ou lucro presumido para psicólogo, como o psicólogo pagar menos imposto, vale a pena o psicólogo trabalhar na pessoa física ou na pessoa jurídica? Então, quer dizer, você viu tanto de conteúdo que você pode produzir para esse público? E aí você vai gerar a autoridade nas redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube, essas redes sociais todas. E aí você vai estar falando diretamente. Então esse público que você está produzindo conteúdo vai ser o público que vai te dar toda a atenção, porque você se fez autoridade. Mas eu não tenho cliente ainda, não importa. Só de você falar, sou especialista em psicólogos, ajudo
psicólogos a pagar menos imposto, quer dizer, você nichou e se especializou. Você estudou sobre mais esse nicho e você vai conseguir escalar muito mais rápido. Eu recomendo você ter ali de 2 a 3 nichos no máximo para você falar, para você escalar mais rápido ainda e conseguir crescer o seu negócio, beleza? A etapa 2 do funil é marketing de conteúdo. Essa aqui é a parte mais importante, porque o marketing de conteúdo é a estratégia. A gente criou ali, né? Usando o ChatGPT para nos ajudar a criar a persona, para criar as dores, para ajudar também com relação a conteúdo. Agora nós vamos fazer o conteúdo em si, que é o mais importante. Conteúdo é ouro. Então muitos contadores eles ficam fazendo só aquele conteúdo genérico, aquela imagem ali. E publica algo muito genérico. Você precisa ser mais específico, gerar mais autoridade. Como que você vai gerar mais autoridade através do seu conteúdo? Mostrando você gravando vídeo, o seu rosto, fazendo também posts estratégicos através de carrossel. O carrossel é muito importante, você vai colocar ali vários conteúdos, então fica algo muito mais completo, mas não é fazer um conteúdo de forma aleatória, é um conteúdo estratégico, utilizando métodos de marketing, que é, por exemplo, o método AIDA, né? AIDA, atenção, fazer conteúdos que chamam atenção, que geram interação, tá? Que fala sobre a dor e no final tem que ter ação, tá? Então você precisa ter conteúdo disso. Então o carrossel é muito importante, conteúdos de vídeos, então é algo que tem que ser muito estratégico, beleza? E aí você vai fazer postagem ali no seu Instagram, no seu TikTok. E no YouTube você vai pesquisar e vai descobrir quais são os vídeos, né, que esse público pesquisa mais no YouTube, e você vai fazer conteúdo no YouTube com esses temas que são buscáveis, beleza? E seu conteúdo precisa ter emoção, uma linguagem simples, mostrar a transformação que ele vai ter, né? Antes pagando imposto na pessoa física, pagando 27,5%, agora com o CNPJ pagando 6%, falar também sobre os benefícios fiscais que tem, fator R, que deixa de pagar 15,5%, paga 6%. E aí você vai mostrar também, quando você fizer alguma reunião com algum cliente, você tira uma foto, mostra: eu estou fazendo reunião, mesmo que você não fechou. Ah, fechei, já tem alguns clientes psicólogos, fazer reuniões com esses clientes. Assim, que também é uma coisa muito legal que dá muito resultado. Você acabou de abrir uma empresa para o cliente, regularizou toda a situação, ajudou ele ali naquele processo de abrir o CNPJ, você pede um depoimento, ou um depoimento por vídeo, ou um depoimento por escrito, e posta ali também no seu Instagram. Isso gera muita autoridade, beleza? Então você tem que parar de querer vender serviço e começar a mostrar a solução para o seu cliente. Você é a solução, você é o contador que é especialista no nicho, você fala sobre aquilo, você explica, tá? Então você precisa realmente vencer essas barreiras, vencer esse medo e fazer conteúdo estratégico. A terceira etapa do funil é a captação e relacionamento. Então você precisa ali fazer esses conteúdos e gerar um ambiente de conversão, gerar um ambiente ali, né, que gerou autoridade, e todos os seus conteúdos e todos os seus vídeos tem que ter um CTA, é uma chamada para ação, tá? Fala comigo agora no WhatsApp, fala comigo agora no direct, me chama, clica aqui, entra no meu site, que aí a pessoa vai ver o seu conteúdo, nossa, que legal. Se ela só ver o seu conteúdo e fala assim, nossa, que legal, você perdeu o lead. Agora, se ela ver o conteúdo e fala, nossa, que legal, e tem ali, fala comigo, me chama, vamos conversar, você gerou uma ação, ela sabe dar o segundo passo. As pessoas travam, porque às vezes ela vê o conteúdo, achou muito legal, mas você não falou nada, muitas vezes ela não vai falar com você. Então você tem que saber criar, né, esse ambiente e saber jogar ela ali para a captação. E aí quando a pessoa chegar no seu WhatsApp, você vai entender ali qual que é a dor, qual que é o problema dela, e aí você vai precisar ter o script de venda. O que é esse script de venda? Esse script de venda são textos persuasivos que você vai criar, porque você não pode falar com o cliente A uma coisa, aí entra o cliente B, você fala outra coisa totalmente diferente, entra o cliente C, você nunca vai saber o que funcionou. Quando você tem um script de venda, é um roteiro do que você vai falar. Então você sempre vai seguir o mesmo padrão de conversa. Você não precisa, né, ter uma conversa ali digitada ou passo a passo, mas você pode sempre utilizar os modelos. A abertura, pergunta, aí você vai gerar autoridade, falar sobre você, depois você vai explicar como é que funciona o serviço, depois você vai enviar o arquivo com os valores, depois vai ter uma chamada para ação, vamos abrir seu negócio, vamos formalizar, vamos tirar o seu sonho do papel. Quer dizer, tem um script, um roteiro do que você vai falar.
E aí você vai entendendo, poxa, esse roteiro aqui deu legal, tá convertendo muito bem. Ah, vou mudar isso aqui, vou mudar isso aqui. E aí uma coisa que você muda aumenta a sua conversão. Sempre você tem que ter uma coisa na sua cabeça, é o seguinte, a cada 10 clientes que chega ali, sempre de 10%, uma pessoa vai fechar com você. E se você tiver estratégias mais validadas, realmente um script de venda muito bem feito, quando a pessoa chegar no WhatsApp, você pode ter uma conversão de 50%, de 60%, de 80%. Por quê? Porque a pessoa já viu você, consumiu seu conteúdo, entendeu o que você fala, e aí você já tem um script muito altamente persuasivo e de 10, 8 vai fechar com você. E é o que acontece aqui no escritório. 7 a 8 fecha. Vem falar comigo, já vem quase fechado. Raramente eu perco um cliente que vem falar comigo no WhatsApp. Então por quê? Porque eu tenho um script. Você tem noção, como eu recebo muita mensagem, né? Como eu recebo muita mensagem aqui no escritório, eu já tenho um script gravado. Eu tenho um aplicativo, eu gravei todos os áudios, todos os passo a passos. A pessoa entra em contato e falou: oi, bom dia, tudo bem? Eu respondo: tudo bem, qual é o seu nome? Ah, fulano. Aí eu falo: você me fala um pouco mais sobre o seu negócio. A pessoa fala: quero falar sobre psicólogo, quero abrir uma empresa, quero saber mais sobre o CNPJ, sobre o seu serviço. Aí eu já tenho um script gravado, eu falo assim: eu posso te mandar alguns áudios para te explicar de maneira completa? Você me permite? Ela fala sim. Ela falando sim já começa. Já vai o primeiro áudio me apresentando, gerando autoridade, vai o segundo áudio falando sobre tipo de empresa, depois vai o terceiro áudio falando sobre o regime tributário, depois vem sobre o tipo de empresa e valores, serviço de abertura, depois vem sobre mensalidade, e aí no final vem o fechamento, já automático, eu não preciso gravar vídeo, eu não preciso escrever nada, já está tudo gravado. Por quê? Porque eu já tenho meu script, eu já validei e transformei ele em áudio, em texto, e eu só dou um play. Isso acelera muito o fechamento, tá? Então você precisa testar e ter esse script, tá? Beleza? E aí a parte ali de captação, né? Etapa 3 e etapa 4 é a parte da prova social. Então, igual eu falei para você, esse cliente acabou de fechar com você, você acabou de abrir o CNPJ, você não pode perder o time dele. Ele abriu, parabéns, seu CNPJ está aberto, aqui está a sua inscrição, aqui está a sua senha da nota fiscal, né? E aí você fala: olha, eu fico muito feliz e eu preciso de pedir um favor para você, porque você sabe que hoje a internet, né? As pessoas têm muito medo de fechar uma contabilidade na internet por conta, né, de ser golpe ou de não ser uma contabilidade séria. Eu quero te pedir um favor. Você pode gravar para mim um áudio ou gravar um vídeo? Cara, se você gravar um vídeo, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Se você gravar um vídeo falando como é que foi o nosso atendimento, fechamento, o tempo, agilidade. Ou aí você fala: se você não conseguir gravar um vídeo, tudo bem, eu te entendo, é difícil. Você pode escrever um texto para mim. Então, quer dizer, naquele calor da missão, 90% as pessoas gravam na hora e te mandam. E aí você vai lá e publica nos seus stories, cria ali cria uma caixinha ali, deixa salvo, publica também no seu YouTube. Então tudo isso vai gerar autoridade, porque a pessoa viu gente falando de você. E aí a escala vai ser absurda, beleza? Então depois que você validar todo esse método, você vai entender quais são os conteúdos, né? Qual é o conteúdo, qual que é o nicho. Você conseguiu validar isso, vem a parte da escala. Você precisa validar. O nicho que está me dando muito resultado, psicólogo. Eu validei os conteúdos, eu validei a estratégia de jogar no WhatsApp, eu validei o script de venda, tá fechando muito bem. Agora você vai escalar isso. E aí, para escalar, você precisa entender um pouco mais sobre tráfego pago, porque o tráfego, tudo isso a gente pode utilizar, todo esse funil do orgânico. Ele demora um tempinho para dar resultado, mas é um resultado sem precisar investir. Mas e aí, se você quiser acelerar esse passo, você vai colocar dinheiro só nos conteúdos que deram certo, no seu funil que deu certo. E aí você vai começar a investir em anúncio. Aí você precisa entender sobre como anunciar no Google, como anunciar no Facebook, no Instagram. E tudo dentro do meu método, eu ensino isso para você sozinho fazer, beleza? Junto com o meu acompanhamento, tá? Então, a partir do momento que eu validei toda essa estrutura, eu comecei a investir muito mais em anúncio. E aí começou a fechar muito mais empresas, muito mais cliente. Lembrando que o orgânico, eu já tenho um orgânico muito forte, produção de conteúdo muito forte, isso me gera muito cliente. E o tráfego pago, ele intensifica isso, traz mais cliente ainda, beleza? Então, assim, eu quero te fazer um convite, né? Agora que você viu o meu método e você sabe o que eu apliquei, como é que eu funciono, né? E você quer um acompanhamento meu ali para a gente montar junto o seu posicionamento, o seu nicho, o seu funil completo, completo, né? Seu funil contábil completo.
o seu script de venda no WhatsApp, aprender tudo sobre estratégia de tráfego pago, e você quer um acompanhamento pessoal comigo, eu vou te ensinar realmente o meu funil, o que eu faço para ter resultado. Então, se você quiser saber mais valores e como é que funciona tudo isso, eu vou deixar o botão do WhatsApp aqui embaixo dessa aula. Clique aqui nesse botão, fala comigo que eu vou te passar valores, vou te explicar como é que funciona e vamos iniciar, beleza? Lembrando o seguinte, que eu demorei 3 anos para descobrir todo esse funil para conseguir realmente aplicar. Então, se você, né, fechar comigo e entender totalmente o meu funil, você vai ganhar 3 anos aí na sua contabilidade, você vai ter um resultado muito mais rápido, beleza? Então, quando você compra um conteúdo, né, de alguém, compra conhecimento, você acelera os seus resultados. Você, vamos dizer assim, que você pega um atalho muito mais rápido, você não precisa aprender tudo isso sozinho. Então, clica aqui no botão do WhatsApp e vem falar comigo agora mesmo.